colocar aqui, Edu, mostrar bem a foto, né? Também de quem está preso, de quem é responsável por essa maldade. A polícia chegou à conclusão, diante de todas as evidências, as mentiras contadas pela Jennifer, as fotos, não é? São vários os retratos tirados por câmeras de segurança mostrando a Jennifer em caminho que ela omitiu para a polícia lá de Itapira, né? Me dá essas imagens, por favor. Então ela vai ser indiciada, minha gente amiga, por homicídio doloso, com intenção de matar. Para a polícia, olha aí a imagem, nas costas, meu Deus do céu, mas dá uma raiva dessa mulher, gente. Nas costas a mochila com a bebezinha dentro, a Jennifer com a maior naturalidade, levando a filha até o rio, e aí, olha, a sacola na mão, né? A sacola, para ela, grande discussão é se a sacola estava no braço ou se estava no ombro. Ela brigou comigo, vocês se lembram aquele dia? Não, Bate, você está dizendo que a sacola estava no ombro, mas a sacola estava no meu braço. Grande coisa, eu falei para ela. Esse é o menor dos problemas. Pode trocar foto, por favor. Uma outra foto divulgada hoje pela polícia. Aí está. O acesso até o local onde a Jennifer diz ter ido tem barro, tem lama. Só que a foto que mostra a Jennifer no supermercado revela que ela não estava suja. Olha só que sacada boa da polícia lá de Itapira. Então, o que a polícia chega à conclusão? Que ela estava realmente mentindo. Que o local por onde ela passou estava sujo, só que ela conseguiu passar por aí, o que era mentira, sem se sujar. Tem mais foto aí? Pode passar. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Olha, todas as fotos, tudo foi apresentado hoje pela polícia. Me dá a entrevista coletiva primeiro, Zamataro. Vamos ouvir o que a polícia tem a dizer. Hoje foi dada uma entrevista coletiva, agora sim, né? Sexta-feira, depois que a família já está sabendo, depois que o pai foi informado. Aí sim é hora de coletiva. Antes disso, não. Antes disso é hora de informar as partes, como o delegado fez, né? Atendeu o nosso pedido aqui, foi até a casa do Rafael, contou para ele exatamente o que aconteceu com a filha. Olha lá, o delegado está prestando esclarecimento. Vamos ouvir o delegado do caso, por favor. Eu quero lembrar vocês que das investigações, o trabalho de campo e o trabalho de operacional, não seja hoje, embora eu tenha feito isso a vida toda, mas ultimamente no cargo de seccional não é o trabalho do seccional. Mas o trabalho de campo e o trabalho operacional dessa investigação ficou a meu cargo, e a parte formal iniciou com a doutora Cíntia e finalizou com a doutora Edna, tá certo? O trabalho esmerou no quê? Primeiramente, direitos humanos e na dignidade da pessoa humana. Esse foi o foco, e tem que ser sempre assim, tá certo? Na ciência das informações, rigor científico, técnicas de investigação e o mais importante, o sigilo absoluto das investigações, mas trouxe muitas dificuldades, caso para nós. Todo dia, fake news e atrapalha as investigações. O trabalho nosso foi realizado na desconstrução das versões da mãe, das versões da Jennifer. Nós procuramos desconstruir aquilo que ela vinha afirmando, tá certo? A Jennifer, investigada, ela se mostrou o tempo todo. Eu estive com ela, acho que 4 vezes. Ela se mostrou extremamente fria, calculista, insensível, com mudança de comportamento em frações de segundos. 30 anos de trabalho aqui foi das mais frias que eu conheci. E ela demonstra também um pouquinho de transtorno mental, e a gente vai fazer as devidas recomendações, né, até para um apoio psicossocial para ela, tá bom? Bom, a investigada, a Jennifer, no início, a primeira versão dela foi que ela saiu pela manhã, levou o filho até a escola, deixou a filha na casa e foi até a Praça da Árvore, lá em Itapira, né?
Essa Praça da Árvore fica próximo ali da residência dela, tá certo? E quando nós avocamos o inquérito policial aqui para Mogi Guaçu e redistribuímos para a DIG, nós fomos refazer esse caminho com ela. E já nesse dia ela demonstrou insegurança e nós detectamos ali que realmente ela estava mentindo. E o que a gente já desconfiava desde o início, né? Ela estava mentindo. Ela tinha, isso está nos autos, ela tinha um documento firmado com o advogado dela de que, se em algum momento o advogado dela detectasse que ela estivesse mentindo, ele sairia do caso e abandonaria a defesa dela, né? E para nossa surpresa, após refazer esse caminho com ela, no dia seguinte, sem consultar o advogado dela, ela ligou. Ela nos ligou para os nossos policiais e ela nos disse que queria conversar. Ela apresentou uma segunda versão. E essa segunda versão que ela apresentou... Segura um instantinho, por favor. Segura um instantinho. Pode deixar travado. Só deixa eu entender uma coisa. O advogado, né, o seu João, que me parece experiente, se falou, né? O próprio delegado está dizendo que ele fez um termo dizendo que se desconfiasse do que a Jennifer está falando, ele largaria o caso. Seu João, o senhor não desconfiou? O Brasil inteiro desconfiou desse caso? E o senhor não desconfiou que ela estava mentindo, essa menina, essa sem vergonha, que entrou em contradição mesmo em entrevista um monte de vezes? Aí, seu João, ela liga para a polícia pedindo para dar uma outra versão, sem consultar o senhor, e o senhor não desconfiou disso? O senhor não achou isso estranho? Por que o senhor, então, só renuncia quando ela confessa? Estranho isso. Não entendi porque o senhor deu tanto crédito para essa menina. O senhor acreditou demais, seu João. Cuidado aí, tem que desconfiar mais dessa gente. Tem que desconfiar dessa gente, seu João. O senhor faz um trabalho bom, é competente, mas desconfia mais, seu João. Pode seguir a entrevista, por favor. Ela subiu a Praça da Árvore e tomou sentido a igrejinha do Virgulino. Segunda-feira, 7 horas da manhã, foi o final de semana que mais choveu em Itapira. O rio estava fora da calha e ela disse que botou umas coisas na bolsa e foi fazer um piquenique na igreja do Virgulino, né? Só que ela não sabia que a gente já tinha uma convicção de que ali naquela igrejinha do Virgulino tem uma bifurcação. A esquerda vai para a igrejinha do Virgulino, a direita vai para o rio Duas Pontes. E logo no início das buscas, um cachorro de Itu, e eu quero aqui ressaltar a participação desse, né, desse cachorro, desse treinador da Guarda Municipal de Itu. Esse cachorro forçava a ida, cheiro da mãe e cheiro da criança. No Rio dos Peixes, nas Duas Pontes. Só que ela não sabia que a gente tinha essa informação, né? Outra coisa que nós constatamos, quando ela nos levou até a igrejinha do Virgulino, havia chovido, acho que na quarta e na quinta daquela semana. E para chegar na igreja, muito barro. Põe a foto aqui muito do barro. Para as pessoas Imaginem verem, por favor. vocês, naquele final de semana, que foi um dos finais de semana mais chuvoso, como não estaria aquilo de barro, né? E aí, para a má sorte dela, aqui nós temos do lado aqui uma sequência. Depois vocês poderão verificar, nós temos uma sequência de fotos que demonstra isso. Na volta dela, da igreja do Virgulino, num supermercado, nós pegamos uma foto, uma filmagem dela, o pé e a motocicleta totalmente limpa, né? Tem essa do mercado, a do mercado, é no estacionamento. Interessante que nesse dia o advogado dela acompanhou essa diligência. Quando ela foi refazer o caminho, antes de refazer esse caminho, nós ligamos para o advogado. Doutor, sua cliente está apresentando uma segunda versão. Ele foi e ele mesmo olhou, falou, não teria como passar nesse lugar sem que sujou o carro dele, sujou a viatura, né?
Então teve esse detalhe que nós desconstruímos também, na primeira versão dela. O trabalho de câmera que foi feito, a saída dela, que ela alega que saiu, foi para a igreja do Virgulino, retornou, foi para o supermercado, o tempo que a criança ficou sozinha, somente com o avô, foram 16 minutos. Isso teria que ter ocorrido entre 8h55 e 9h10 da manhã. 15 minutos, 16 minutos no máximo. Então, completamente impossível, nesse horário, alguém ter entrado ali, ter subtraído a criança e ninguém ter visto. Tá certo? Esse é um detalhe muito importante, que nesse horário já tinha muita gente na rua. Outra coincidência, sumiço das chaves. Sumiu a chave do quarto, sumiu a chave do portão e ficou tudo aberto. Detalhe importantíssimo. Outra situação que alarmou, veja a frieza, outra situação que alarmou foi a questão de tentar jogar para a avó, para a avó constatar o desaparecimento da criança. Ela saiu do mercado e ela foi, segundo ela teria ido visitar o filho. Só que no caminho a avó se acidentou, caiu, teve que ser amparada e ela chegou primeiro na casa. Então, mas ela tentou jogar para a avó para constatar o desaparecimento da criança. Então foi muito bem arquitetado por ela, tá certo? Mais ou menos, né, delegado? Pra mim, essa menina estava falando só coisa furada desde o início. Ela se perdeu nas palavras, na versão, desde o primeiro momento, na primeira entrevista. Basicamente, o que ocorreu? Na quinta-feira da semana passada, nós fizemos lá uma busca no Rio do Peixe, né? Coincidiu que é para a gente levar novos cachorros para confirmar, confirmou o local lá, tá certo? E na quinta-feira a gente já estava com a prisão temporária dela decretada. Colocando tudo isso no papel, sendo feita uma representação, o Ministério Público concordou e o juiz autorizou a prisão dela 5 dias. Na quinta a gente já estava com o mandado de prisão dela nas mãos. Na sexta-feira nós cumprimos logo pela manhã. Ela passou o dia com a gente. E todos esses fatos foram demonstrados para ela e para o advogado, né? Tudo que ela afirmou ter feito, nós desconstruímos, tá certo? Na quinta, ela ficou em silêncio, fria e calculista. Logicamente que, período noturno, nós tivemos que recolher ela para a penitenciária, com autorização judicial de poder tirar para trabalhar, para fazer diligência. No sábado pela manhã, eu fui comunicado pelo diretor lá de disciplina e segurança, de que a Jennifer, logo pela manhã, pediu que queria falar com a polícia, queria contar a verdade. Mas antes de contar a verdade para nós, ela já tinha contado para todos lá. Falou que realmente tinha ocorrido e tal. Esses agentes penitenciários foram ouvidos, tá certo? E na sequência nós fomos lá, pegamos a Jennifer, trouxemos ela para a DIG, o advogado foi acionado, tá certo? E ali nós ouvimos ela novamente. E ali ela contou a versão dela, tá certo? Ela se reuniu, teve a oportunidade de se reunir com o advogado antes de ser interrogada. E ali ela confirmou o que ela alega e o que ela fala. Ela diz que, na noite, por volta de meia-noite, a criança estava na casa dos avós paternos, a criança veio da casa dos avós. Se vocês verem a foto ali, é a mesma roupa, a avó confirmou para mim, é a mesma roupa que a avó paterna colocou na menina. Borezinho rosa, né? Ela recebeu a criança domingo à noite, por volta de meia-noite a criança teve febre, ela deu um remédio para a criança, para a febre,
fugiu o nome do remédio. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Meia-noite e pouco. 3 da manhã ela deu uma mamadeira para a criança. E o celular dela, acho que fica ligado para despertar 6h30, 6 horas, 6h30 da manhã. Não sei bem o horário exato, mas mais ou menos aí. E ela deu a mamadeira para a criança por volta de meia-noite. E 6 da manhã ela acordou. Ela descreve, inclusive, o local que a criança dormiu, o local que o outro filho dormiu e o local que ela dormiu. E ela faz a seguinte afirmativa, de que a criança estava decúbito dorsal, com espuma e leite na boca. Né? Eu acho que aí uma tentativa de levar para quê? Para o homicídio culposo, né? Pela negligência, pela imprudência. Essa foi a tentativa dela. Ela foi ouvida, deu os detalhes. Ela falou que em seguida ela pegou a bicicleta, ela tem uma bicicleta, ela cobriu a filha, ela viu que a filha estava gelada, estava morta. Ela cobriu a filha com o cobertor, ela saiu da casa com a bicicleta, levou o filho até a creche, foi até o emprego do padrasto, pegou a chave, foi até a casa da mãe, que não é perto, pegou a motocicleta e voltou. Passou no emprego do pai novamente, do padrasto, entregou a chave e voltou para casa. Tá certo? Essa história toda é única, porque o costume dela qual que é? Toda manhã ela levava o filho para a creche e voltava para dormir. Todas as manhãs ela repetia a mesma coisa. Naquele dia não. Naquele dia ela fez uma mochilinha de piquenique, tá certo? E ela foi fazer um piquenique 7 horas da manhã com aquele final de semana que estava chuvoso, tá certo? Então é uma história que não dá para engolir, né? E o que ela fez? Ela voltou para casa, chegou, botou a menina, tirou a menina, botou a menina na mochila. Vocês vão ver ali que tem uma foto. Ela indo para o bairro Duas Pontes. Se vocês observarem, vocês vão ver da mochila, Edu, que a alça da mochila está um pouco esticada. A criança pesava menos de 7 quilos, um pouquinho mais de 7 quilos, né? Na moto. Então caberia, a criança tinha problema de saúde, tá certo? Ela botou a criança na mochila. Salafrária. E ela foi lá para o bairro, lá para os Duas Pontes. Ela chegou lá, ela disse que parou a motocicleta, já virada para voltar, desceu, despediu da menina e soltou a criança no rio. Despediu. Correto? Ela afirma ainda que a criança afundou, que o rio estava cheio, a criança afundou, a criança boiou e depois ela perdeu a criança de vista. Parou. Ela retornou para... tem que ver isso, né? Porque quando você joga uma pessoa já morta na água, ela vai afundar. Depois, com a putrefação, com a decomposição do corpo, depois em adultos, até 48 horas. Aí sim boia. Pelo que ela está contando, ela joga e imediatamente já vê a criança boiar. Tem que ver, numa dessas, se essa louca não jogou a criança viva, hein? Eu não duvido mais de nada dessa mulher. Pode soltar, por favor. Ela retornou, foi até o mercado encontrar com a avó. Foi onde ocorreu aquilo que eu falei para vocês no início, que a avó caiu e se acidentou no caminho. Essa é a história que ela nos conta, correto? Mas, e aí veio, né? Esse interrogatório dela, ela foi ouvida na presença do advogado que assinou, correto? Que assinou. O advogado retornou na penitenciária, está juntado inclusive nos autos isso. O advogado retornou, isso foi no sábado, não sei se foi na segunda ou na terça. O advogado retornou na penitenciária, sabe? Que a mãe questionou e tal. Olha, ele voltou. Ela reafirmou o que ela havia já sido, o que ela havia dito
no sábado para nós e novamente assinou. Aí, perante essa atitude dela, o advogado cumpriu o compromisso que ele tinha de sair da defesa dela. Nós temos isso nos autos também, correto? Nós pedimos prisão temporária de 5 dias iniciais, venceu na terça, na quarta, na terça. Na segunda nós prorrogamos mais 5 dias. E vence hoje. O juiz concedeu, termina domingo agora. Domingo. Mas já foi autorizada a preventiva. Prorrogação de 5 dias. O inquérito foi relatado ontem e nós a indiciamos por homicídio doloso. Boa. Que ela tinha, com intenção de matar. Isso se não ocorreu o fato mais grave, né? Se sustentar essa afirmativa dela do leite, da espuma, homicídio doloso, dolo eventual, tranquilo. Mas quem garante tranquilo isso. Não matou que ela de tinha o outra dever forma. de cuidar da criança. Não tem Até como. porque a criança era uma criança que tinha problema de saúde. Ela tinha o dever. E ela não cumpriu com o dever dela. Certo, então, delegado. ao menos Bom, no delegado. dolo eventual. Muito e ela bem, foi delegado. indiciada também na ocultação do corpo da criança. Segurou, por favor. Bom trabalho, delegado. Bom trabalho. Se pode pausar, por favor. Minha única crítica aqui a vocês foi planejar uma entrevista coletiva antes que o pai soubesse. Só que ainda tem a denúncia da tortura que o próprio advogado diz numa mensagem ter acreditado, que ela confessou sobre tortura. Eu vou trazer isso